Estendemos a todos nosso abraço fraterno, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe com a sua paz. Sófocles, um dos mais famosos dramaturgos da antiga Grécia, escreveu inúmeras tragédias, sendo que a sua obra-prima é, sem sombra de dúvidas, Édipo Rei. Nesta obra, que já conta com mais de 2 milênios de existência, ele narra as venturas e as desventuras de Édipo. Filho do rei Laio e de sua esposa, a rainha Jocasta, seria o herdeiro de um vasto e grandioso império. Assim o queria o destino. No entanto, assim que nascera, um dos profetas da corte fez um sinistro vaticínio. Aquele menino, aquele bebê, aquele rebento, estava destinado a matar o pai e a casar-se com a própria mãe. Temendo aquela profecia terrível, o rei chamou um dos seus serviçais e mandou que desse cabo na vida do próprio filho. Mas o serviçal não conseguiu atender o mandamento do rei e entregou o menino aos cuidados de uma outra família que se apartou do reino para nunca mais voltar. Mas aconteceu, com uma história muito conhecida, que Édipo, feito homem, retorna para o reino do seu pai, sem saber que ele era o seu pai, e numa disputa acaba matando o pai e enamora-se pela esposa do rei Laio e casa-se com ela sem saber que era sua própria mãe. Mais tarde ele vem a descobrir, e não suportando a realidade em que estava colocado, cega-se voluntariamente, como querendo punir-se pelo que havia feito. Esta tragédia, sendo conhecida e estudada em todo o mundo, nas academias literárias, trata de 2 temáticas centrais. A primeira delas, evidentemente, é a da identidade. Quem sou eu? O que eu sou? Qual é a minha história? Qual a minha trajetória? A segunda temática que permeia toda essa tragédia, como é evidente, é a do destino. Todos nascemos com um destino. Ninguém foge ao seu destino. Como ilustra muito bem a tragédia de Sófocles, consoante as crenças e a visão de mundo que os antigos gregos possuíam. Acreditando que a existência, como de fato ela é governada por leis invisíveis, as quais denominamos de destino. No século XIX, quando surge, a partir da França, o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, novas luzes se acendem para o ser humano, clarificando-lhe a visão acerca da sua identidade pessoal e acerca
do seu destino. Poucas doutrinas, passadas e presentes, dão respostas e elucidações tão consistentes para as dúvidas que inquietam o ser humano como o Espiritismo as dá. A doutrina espírita descortina para a humanidade uma nova forma de compreender o universo, de compreender a vida, de compreender a si mesmo. O Espiritismo surge, sobretudo, a partir das comunicações espirituais, que sempre ocorreram, que são de todos os tempos, que são de todos os lugares, mas que no século XIX intensificam-se de uma forma nunca antes vista em toda a história. Fato que vai fazer com que um vidente sueco que vivera muitos séculos antes, no século XVIII, entre o século XVII e XVIII, Emanuel Swedenborg, um homem ilustrado, dominava o conhecimento do seu tempo e que, de um momento para outro, desenvolveu a faculdade da vidência e da clarividência, passando a enxergar as diferentes dimensões que interpenetram-se com a nossa, vendo os espíritos em suas diferentes faixas de evolução, caracterize essa manifestação dilatada da espiritualidade em todo o orbe, em todo o globo, como sendo uma invasão organizada, em que, cumprindo os mandamentos celestes, os espíritos chegam para sacudir o homem do seu sono milenário da ignorância das coisas espirituais, da ignorância da sua realidade íntima, da ignorância de si mesmo. De modo que, a partir dessas comunicações espirituais, Allan Kardec codifica, sistematiza, organiza doutrinariamente os ensinamentos, as lições, as revelações trazidas pelo mundo invisível, pelas inteligências em diferentes condições de existência no mundo espiritual, alguns ditosos, felizes, superiores, outros tristes, deprimidos, presos às trevas de si mesmas, mas cuja manifestação serve para revelar este mundo que nos cerca e que nos interpenetra continuamente, incessantemente, sem que muitas vezes nos demos conta disso. E Allan Kardec vai organizar uma obra magistral, condensando os princípios fundamentais trazidos por estas entidades, que é o nosso conhecido O Livro dos Espíritos, cuja primeira edição data de 18 de abril de 1857, marcando o início não só do Espiritismo, mas de uma nova fase de desenvolvimento para a humanidade, marcada pela iniciação da humanidade em conhecimentos espirituais que encontram-se espalhados em todos os sistemas de pensamento religiosos que a humanidade veio acumulando ao longo do tempo, mas que no Livro dos Espíritos encontram-se apresentados de forma clara, objetiva, lógica, racional, despido de qualquer linguagem figurada, de qualquer expressão mitológica, de qualquer dogmatismo, de qualquer crenças supersticiosas,
porque o século XIX, quando surge a doutrina espírita, era o século da ciência, era o século do materialismo filosófico, era o século do ceticismo. E, portanto, uma nova doutrina religiosa não teria sucesso se não viesse estribada, apoiada em fatos sólidos, que atendessem às exigências do raciocínio, que atendessem às exigências da razão. E é assim que se estrutura o Espiritismo. E o Livro dos Espíritos é uma obra, para aqueles que ainda não a leram, que está constituída por perguntas e respostas, totalizando 1018 ou 1019 perguntas com as respectivas respostas, de acordo com a tradução desta obra do francês para o português. E uma destas questões casa perfeitamente com a nossa proposta de diálogo para esta noite, que intitula-se Uma Tarefa Difícil, Autoconhecer-se, que é a questão 919. Allan Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de evitar a atração do mal? Os espíritos, para a surpresa de Kardec, respondem da seguinte forma: um sábio da antiguidade já vos disse, homem, conhece-te a ti mesmo. Esta resposta traz em si uma profundidade muito grande, apontando para o ser humano o caminho da sua transformação e do seu melhoramento, que não prescinde, que não pode abrir mão do autoconhecimento. O autoconhecimento é essencial para uma vida melhor, para uma vida mais feliz, para uma vida com uma qualidade superior àquela que, porventura, estejamos vivenciando, para uma vida com mais saúde interior, para uma vida com mais equilíbrio, para uma vida com mais harmonia, para uma vida com mais amor, para uma vida com mais paz. Quem não se autoconhece, quem não faz o exercício de busca de si mesmo, de entender o que é, o que tem dentro de si, não tem como ser feliz. Não tem como entender o que acontece em sua existência. Não tem como entender as leis divinas que nos governam a todos, conduzindo-nos sempre para destinos melhores, para condições mais elevadas, para condições superiores. Pois esta é a lei central da vida, da evolução, a do desenvolvimento, a do progresso. Então, o autoconhecimento é fundamental para qualquer ser humano. Na tragédia edipiana de Sófocles, Édipo simboliza alguém que está perdido, alguém que não acordou para a realidade da vida, alguém que não sabe quem é, alguém que não conhece a sua história, alguém que desconhece a própria origem, alguém que não tem raízes ou não sabe quais são elas, onde segue, onde se estendem as suas ramificações. Édipo, desta forma, pode significar simbolicamente cada um de nós. E a nossa busca por respostas para as preocupações, para as inquietações, para as angústias que todos temos, que todos possuímos. O que não podemos fazer é o mesmo que Édipo. Édipo, quando
descobre a sua realidade existencial, não a aceita. Quando enxerga a sua origem, a sua história, o seu destino, revolta-se contra ele. E, no mecanismo de fuga, tira a própria visão, enceguece-se. Como se, assim o fazendo, modificaria o curso da sua existência seguido até ali. Então essa não pode ser a nossa atitude. Essa não pode ser a atitude daquele que pratica o autoconhecimento. Ao compreendermos o que nós somos, ao entendermos melhor a nossa realidade, nós precisamos estar cada vez mais atentos para ela. Não podemos estar cegos para o que nós somos. Porque o fato de não querermos ver o que nós somos, o que há dentro de nós, os conteúdos do nosso psiquismo, o que está dentro do nosso espiritismo, não implica na não existência do que está dentro de nós. Revela apenas a nossa ingenuidade, a nossa imaturidade psicológica e espiritual, que teima em aceitar-se como se é e em reconhecer a nossa realidade íntima e, portanto, mais profunda, que, como os Espíritos revelaram, é espiritual. Mas, infelizmente, mesmo nós espíritas, estamos vivendo na Terra, muitas vezes, esquecidos dos elementos espirituais que centralizam a nossa existência e que deveriam, por isso mesmo, receber mais atenção da nossa parte, porque são fundamentais em nossa vida. Os romanos, que herdaram o conhecimento, a cultura, a sabedoria grega, por terem conquistado os gregos, eram superiores militarmente aos gregos e os conquistaram. Mas a cultura grega era muito superior à romana, e os romanos foram conquistados dessa forma pela cultura grega. E um pensador romano chamado Juvenal escreveu certa feita: mens sana in corpore sano, mente sã em corpo são. Juvenal, sem sombra de dúvidas, era um homem muito sábio, porque compreendia, como os gregos compreendiam muito bem, que na nossa condição de seres espirituais presos a um corpo físico, nós formamos um binômio, nós formamos uma totalidade. Nós somos mente e corpo, espírito e matéria. Devendo, portanto, redistribuir o nosso tempo para as necessidades do nosso corpo, da nossa fisiologia e para as necessidades da nossa mente, da nossa alma, do nosso ser espiritual. O nosso problema é que muitas vezes nós, mesmo sendo espíritas, parece que esquecemos que somos seres espirituais e concentramos-nos quase que exclusivamente em nosso corpo e nas necessidades que ele possui, que ele apresenta e que devem ser satisfeitas. E este é talvez a causa geratriz da maior parte dos problemas que vitimizam a sociedade contemporânea. O capitalismo desenfreado, o consumismo, a exploração do trabalho, as injustiças sociais, a miséria, a fome,
as desigualdades socioeconômicas, os conflitos externos e internos, e por aí vai. Tudo isso repousa na visão equivocada que a nossa civilização dita cristã assumiu da existência. Está toda voltada para a matéria, está toda voltada para o corpo, esquecida, quase que por completo, da alma, da essência, do elemento espiritual. E por isso que hoje valores tão aquilatados e valorizados em outras épocas, hoje estão em desusos. E não é por outra razão que a sociedade está num tremendal, está numa crise terrível, da mesma forma que a família, cuja realidade reflete-se na realidade social. Então há que se pensar mais nas coisas espirituais, há que se pensar mais em nossa vida, há que se pensar mais em quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o propósito da minha vida, qual é o meu destino, o que Deus espera de mim. Estas questões devem estar presentes em nosso cotidiano e não uma vez ou outra. Devem fazer parte do arcabouço das nossas meditações diárias, para que nós possamos introjetá-las, interiorizá-las e irmos aprofundando cada vez mais o conhecimento de nós mesmos. Porque nós somos formados de camadas que vão se interiorizando até o nosso âmago, até o centro do nosso ser, até o nosso ser espiritual. O que os outros reparam em nós é a camada mais externa, é a camada mais superficial. Somente aqueles que convivem diretamente conosco, e às vezes nem estes, conseguem nos compreender mais profundamente, conhecendo o que nós somos de fato, coisa que muitas vezes nós mesmos não nos damos conta. Então é indispensável que nós adotemos, como recomendam os Espíritos na questão 919 de O Livro dos Espíritos, que nós adotemos exercícios de autoconhecimento, para que a partir deles ocorra a nossa autotransformação. Nós sabemos que estamos na Terra para crescer, para evoluir, para melhorar. Mas se nós não nos conhecemos, se nós não sabemos o que está dentro de nós, quais são os conteúdos presentes em nossa mente, em nosso coração, nós não sabemos o que nós temos que melhorar. Nós não sabemos onde precisamos crescer. Nós não sabemos onde podemos e devemos nos aperfeiçoar. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo para a transformação da nossa vida. Um dos maiores estudiosos da consciência no século XX, um místico chamado Pedro Ouspensky, numa obra muito interessante, que não é uma obra espírita, ele faz uma análise da consciência, e esta análise está em harmonia com o que ensina o Espiritismo. E nesta obra, que traz por título uma psicologia da evolução possível ao ser,
Num dos trechos ele faz a seguinte afirmação: a falsa situação na qual se encontram a essência e a personalidade, uma em relação à outra, determina a falta de harmonia no estado atual do homem, e o único meio de sair desse estado de desarmonia é o conhecimento de si mesmo. E esta afirmação é feita, na atualidade, por inúmeros psicólogos, psiquiatras, religiosos, mestres espirituais. Não é só o espiritismo que faz semelhante alegação. Havendo identidade de pensamento em diversas correntes religiosas que estão em voga na atualidade, todas objetivando o bem e o melhoramento do ser humano para que se dê o melhoramento da humanidade como um todo. Então, o conflito entre a nossa essência, o que está lá dentro e que muitas vezes a gente não vê, não sabe que está lá, não conhece, e a nossa personalidade, lembrando que a palavra personalidade vem da palavra grega persona, que por sua vez significa máscara, que eram utilizadas pelos atores gregos para representar as suas tragédias, as suas comédias, tal qual a escrita por Sófocles, né? Personalidade vem de persona, vem de máscara. Então a nossa personalidade é uma máscara que nem sempre traduz o que está lá dentro, que nem sempre mostra a nossa intimidade. Quantas pessoas olham para nós, abrem um belo sorriso, mas por dentro nos odeiam, não vão com a nossa cara, não simpatizam conosco, mas primam pelas aparências, como mandam os bons costumes. Mas é a personalidade, a máscara, que nem sempre revela o que é de fato. A personalidade, no caso da tragédia de Sófocles, na história de Édipo, a personalidade caracteriza muito bem a fase em que Édipo desconhece quem ele é, desconhece a sua história, desconhece a sua origem. A essência é o momento que Édipo descobre quem é, reconhece a sua história, encontra o seu destino, embora não o aceite, o rejeite por completo. Mas é o momento da essência, é o momento que Édipo encontra-se consigo mesmo. E este é o momento que deve ser cobiçado por cada um de nós, porque será o momento da virada na nossa vida, o momento em que realizarmos o nosso trabalho contínuo, longo, demorado do autoconhecimento, a fim de que o mesmo possibilite a nossa transformação pessoal e a transformação da nossa vida, da nossa existência. Então precisa haver um alinhamento entre a nossa essência, o que nós somos de fato, e a nossa personalidade. O que nós demonstramos, o que nós aparentamos para os outros ser, mas que muitas vezes está em desalinho com a nossa identidade íntima, com a nossa identidade profunda. O que causa um sem número de conflitos, de dramas íntimos, porque nós vivemos uma farsa, nós vivemos uma ilusão e custamos para despertar da mesma. Então é preciso que nós, com o tempo, possamos nos familiarizar mais com a nossa identidade espiritual. Se fôssemos apresentar alguns passos para realizar o autoconhecimento, o primeiro passo seria tomar conhecimento da nossa condição de seres espirituais. O que nós, espíritas,
ao menos teoricamente, já o fizemos, já temos esse conhecimento. Nós somos seres espirituais. O passo seguinte seria começar a viver segundo a nossa realidade espiritual, a viver segundo a nossa condição de seres espirituais. Coisa já ensinada pelo apóstolo Paulo há quase 2 milênios. Ele afirma numa carta que envia, se não estamos equivocados, aos Filipenses, não temos certeza. Ele afirma o seguinte: se vives em espírito, andeis também em espírito. Fazendo uma interpretação moderna, se nós somos um ser espiritual, nós devemos viver, nós devemos nos comportar como um ser espiritual, buscando um equilíbrio em nossa existência, como dissemos antes, entre as necessidades espirituais e as necessidades materiais, para que haja harmonia, para que haja paz. Jesus, como já temos repetido muitas vezes em nossas falas aqui nesta casa, no Sermão da Montanha, que é o seu discurso mais famoso, e que nós podemos encontrar nos evangelhos sinóticos, especialmente no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, há uma afirmação muito interessante, onde Jesus faz uma recomendação, que é a seguinte: em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Repetindo, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Esta afirmação quer dizer que nós devemos priorizar em nossa vida o reino dos céus. Jesus vai esclarecer o que é o reino dos céus e onde ele se encontra. No Evangelho de Lucas, Jesus afirma: o reino dos céus está dentro de vós. Então, essa busca prioritária recomendada por Jesus é a busca de nós mesmos, é a busca da nossa essência, é a busca do reino de Deus que está em nós, é a busca de Deus que está na nossa intimidade. Então, enquanto não formos paulatinamente irmos buscando construir este equilíbrio no quadro da nossa vida, no círculo da nossa existência pessoal e familiar, harmonizando as necessidades do espírito com as necessidades do corpo, onde nos encontramos de passagem, nós não conseguiremos resolver a multidão de problemas que todos temos. Para tanto, primeiramente, nós precisamos fazer essa equilibração entre o espírito e a matéria, a mente e o corpo físico, para que haja saúde numa amplitude maior, englobando não só o corpo, mas também a mente, as emoções, os valores, os sentimentos, etc. Então, a saúde depende dessa harmonia. Uma pessoa pode estar aparentemente saudável, ou melhor dizendo,
sem doença, mas pode ser uma pessoa sem saúde. E uma pessoa sem saúde, que não tem doença, não demorará a ter doenças. Porque nós sabemos, pelos ensinamentos espirituais, que todas as doenças dimanam da nossa essência, do nosso ser espiritual, para o corpo físico. Elas somatizam-se. E o bom é que não é apenas o Espiritismo que ensina isso hoje. A maioria das escolas de medicina, de psicologia na atualidade, já reconhece de forma inequívoca as doenças psicossomáticas, que são aquelas originadas no corpo, mas que têm como causa profunda os sentimentos, as emoções e os pensamentos doentios, enfermiços, equivocados. Então, as pessoas que relutam em fazer o exercício do autoconhecimento, identificar os pensamentos que povoam a sua mente, fazer a revisão dos seus sentimentos, identificar a natureza dos sentimentos que possui, tentar verificar se não há presença em nosso íntimo de raiva, de ódio, de ressentimento, de culpa, de medo, de angústia, de ansiedade e por aí vai, a fim de começar a trabalhar-se. Porque se esses conteúdos negativos não são trabalhados pelos nossos esforços pessoais, no sentido de nos melhorarmos, de nos libertarmos deles, eles não tardarão em manifestar-se como problema, como conflito, como doença. E isso é a ciência acadêmica que afirma isso, ratificando uma proposição espírita e um conhecimento que é conhecido desde sempre. Na antiguidade, entre os egípcios, entre os gregos, entre os romanos, nas escolas iniciáticas, estes conhecimentos eram vulgares, eram comuns para aqueles que passavam pelos rituais de iniciação, que lhes dava acesso a esses conhecimentos espirituais. Hoje o Espiritismo revela publicamente o que estas escolas faziam segredo, ocultavam da grande maioria. Existe toda uma tese que, inclusive, o cristianismo primitivo se difundiu numa espécie de esoterismo. Usando essa palavra, esoterismo com X, e usando essa palavra esoterismo com S. Né? Exo, né? Fora, né? Fora, esoterismo com X fora, algo que está fora. Né? A exosfera, fora da atmosfera. Então, havia nas lições de Jesus um conhecimento esotérico com X, que Jesus autorizava os apóstolos e os discípulos mais chegados a ele a difundir, porque as pessoas poderiam ter acesso, conseguiriam compreender. Mas havia nos seus ensinos algumas lições esotéricas com S, que é um conhecimento fechado, um conhecimento restrito, e que era próprio dos apóstolos e dos discípulos. E nós podemos ler isso nos evangelhos sinóticos, nos evangelhos canônicos, são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, em que Jesus afirma, ele ensinava alguma coisa para o povo, principalmente em parábola, mas na intimidade do colégio apostolárico, ele esclarecia o sentido das parábolas.
que encerravam as revelações espirituais sobre a imortalidade, sobre a reencarnação, sobre a comunicabilidade com o mundo espiritual. Quem se interessar por essa temática, há 2 livros muito interessantes a respeito, que é Cristianismo e Espiritismo, um livro de Leon Denis, um dos continuadores da obra de Allan Kardec, e outro livro menor de um autor brasileiro, um dos maiores conhecedores da doutrina espírita no Brasil, já desencarnado, que é Herculano Pires, desencarnou em 1979. Era jornalista, filósofo, professor, parapsicólogo, poliglota, dominava vários idiomas, e um dos principais intelectuais do espiritismo brasileiro. Ele tem uma obra vasta. Recomendamos a leitura das suas obras. Ajudam a esclarecer e a entender o que é espiritismo mesmo. Porque há muitas obras literárias que se dizem espíritas irresponsáveis, ensinando o que é espiritismo, que na verdade não é. Então, o espiritismo é uma doutrina que requer estudo, sim. Quem quer ser espírita tem que estudar. Quem quer ser espírita tem que ler, tem que conhecer, tem que buscar informação, que é o que nós estamos fazendo juntos aqui. E este homem tem um pensamento muito interessante e é talvez, entre nós brasileiros, uma das pessoas que melhor compreendeu o que é o espiritismo. E a sua obra que trata desta questão se chama Revisão do Cristianismo, né? Onde ele aborda essa temática. Então, tudo isso para explicar que o Espiritismo traz esse conjunto de ensinamentos que já era ensinado por Jesus, que já era ensinado antes por Jesus pelas escolas de mistério, pelas escolas iniciáticas, e que tem a mesma finalidade, que é fazer com que o homem desperte do sono da sua ignorância, compreenda-se como ser espiritual, imortal e reencarnante, como um ser interdimensional, porque nós estamos em contato direto, constante, ininterrupto, com seres que não estão na mesma dimensão que a nossa e que exercem ação sobre nós através dos pensamentos, positiva e negativamente. Os bons espíritos querem nos ajudar, querem o nosso bem, querem a nossa elevação. Os espíritos que estão na ignorância, muitas vezes, sem saber, ao aproximar-se de nós, pelos fios invisíveis do pensamento que a todos nos unem, muitas vezes nos prejudicam. Quanta depressão anda solta por aí, tendo como causa fatores espirituais, fatores obsessivos. E as pessoas tomam o antidepressivo, e o antidepressivo por si só não resolve. Até porque a origem não é física, e nem tão só psicológica, ela é mais profunda, ela é espiritual. Não todos os casos de depressão, compete destacar, alguns. Então o Espiritismo, através desses ensinos, convida-nos a fazermos essa tarefa que é muito difícil, que é conhecermos o mais profundo que nós conseguirmos nos conhecer, avançando camada sobre camada, até atingirmos a nossa identidade real. Assim fazendo, esse processo de autoconhecimento, por si só, já desencadeará um movimento de transformação da nossa existência. E nós vamos passar a sentir os efeitos em nossa vida. E aqueles que convivem conosco perceberão também. Porque verão as transformações que ocorrerão em nosso íntimo, exteriorizando-se através dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, das nossas ações. Então, eis a proposta do Espiritismo para nós. Autoconhecimento e autotransformação, para podermos ser mais felizes e para podermos viver, enquanto seres espirituais no corpo físico, com mais paz, harmonia e equilíbrio.
Somos muito gratos pela atenção atenciosa de todos e rogamos a Jesus, o nosso Mestre amado, que derrame todas as suas bênçãos sobre nós, nos auxiliando neste trabalho que é digno de Hércules, de autoconhecimento, de autotransformação, para que possamos cumprir o nosso destino nessa vida, realizando bem para nós, para os nossos familiares, e tendo desta forma uma existência plena e rica de alegria, de ventura e de felicidade. Que Jesus abençoe-nos a todos.